E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre motivação, aqui com o especialista no assunto, que é o Roberto Roffran. Roberto, a gente estava falando no bloco anterior sobre dois tipos de motivação, que é aquela motivação show e aquela motivação aplicada. Isso. Quando você chega, por exemplo, com toda essa tua experiência, tua bagagem, como é que você identifica a pessoa que, assim, ainda não acendeu a chama da motivação, aquela que já acendeu e que, na verdade, está precisando do plano de ação? Porque sempre o público acaba sendo um misto, né? Isso, E como você lida com isso? É por isso que tem que existir o especialista, é por isso que tem que existir, as pessoas têm que procurar as pessoas que entendam do assunto, certo? Bem, na verdade, tem algumas pessoas que elas são muito mais, vamos colocar assim, mais rápidas, no sentido de acionar essa motivação, de acionar esse processo. Outras não, devido até às próprias situações do dia a dia, que ela mesmo se compõe. Então, o que acontece? Dentro disso, nós temos algumas técnicas, entendeu? No sentido de desenvolver, né, as habilidades, né, que aí a gente vai ver as habilidades dessas pessoas, né, dessa pessoa, e a gente aciona essas habilidades, seja ela qual for, que vai fazer com que ela acredite um pouco mais nela. Vou dar um exemplo para vocês aqui nesse sentido. Vou dar um exemplo bem claro que acontece corriqueiramente, né? A pessoa ela está trabalhando, ela é um profissional de vendas, ela é um vendedor, né? Só que ele sofre muito com a profissão, porque ele não se destaca na área de vendas. Então, ele vai se desmotivar. Ele vê os colegas batendo suas metas, ele vê os colegas, né, ganhando seus prêmios, ele vê um bom salário. E ele sempre sendo chamado a atenção, porque não bate a sua meta? Isso existe muito. Mas aí as pessoas dizem assim, puxa, caramba, mas eu não nasci para venda, né? E aí essas pessoas, algumas delas, a gente percebe que não é por aí. Isso falta um acionamento na habilidade que aquela pessoa tem, entendeu? Para que ela possa desenvolver as suas vendas. Vou dar um exemplo mais profundamente nesse processo. Vamos supor que a pessoa ela não é tão comunicativa. Vamos dar um exemplo. É um vendedor, que vendedor tem que ser comunicativo. Porém, tá entendendo? Se ele for comunicativo, mas não tiver uma simpatia, a coisa complica. Entendeu? Então, vamos colocar que a pessoa me procura e diz assim, olha, eu não nasci para venda, mas eu tenho um ótimo trabalho, eu tenho um ótimo emprego, eu trabalho em uma ótima empresa. Eu queria, se possível, antes até mesmo de procurar uma outra situação, ver o que pode ser feito. Dani, e aí é interessante como é motivação, né? A motivação, ela nos faz mágica, a realidade é essa. E aí nós fazemos um trabalho, a gente conversa, em poucas horas a gente descobre que aquele ser ele não tem uma comunicação boa realmente, que pode ser melhorada essa comunicação com algum curso de oratória, com mais leitura e tal. Isso é comunicação, não pela ser uma tagarela, mas pela melhorar a persuasão, né, e a delegação de palavras. E o que acontece, mas a gente percebe que essa pessoa tem uma simpatia, uma energia fora de série. E aí o que acontece? Nós vamos acionar nessa pessoa e fazer com que ela enxergue nela essas duas pontes. Porque junto com essas duas, que Deus, que é o que eu digo, Deus nos dá dom. Então, Deus deu o dom, né? O arquiteto do universo fez com que ela nascesse com esses dons, a gente vai acionar esses dons onde ela vai se sentir poderosa, onde ele vai se sentir poderoso, e aí, consequentemente, ele realmente faz um trabalho maravilhoso. Ou seja, você identifica o que pode estar ali emperrando, o acreditar, e aí você tenta casar, juntar esses pontos e fazer com que as pessoas digam assim, olha, peraí, eu posso. Não era bem assim. Justamente. Eu pensei que não podia. Mas por que eu não posso? Justamente. E aí a pessoa vai lá e acaba provando para ela mesma, né, que ela... Por isso que eu digo, motivação aplicada começa de onde? Si próprio. Não Porque adianta. tem muito isso, por exemplo, as pessoas às vezes no ambiente de trabalho, aí eu vou seguir a sua linha aí de exemplo, que você trouxe um exemplo de trabalho, mas aí a gente pode estender isso para a família, para a universidade, sei lá, para qualquer meio de convívio. Justamente. A pessoa está lá no ambiente de trabalho e aí você vê aquela pessoa só reclama, aquela pessoa só encontra problema. Para aquela pessoa, sabe, parece que é um fardo aquilo ali e está sempre desmotivada e sempre atribuindo o erro, os problemas às outras pessoas. Esse é um sinal que está na hora de dar uma parada, né? Para procurar o que está acontecendo com ela. Justamente. O mundo não pode estar errado e ela está correta. Isso, justamente. E lembrar o seguinte, que tem sempre um dom. Cada ser humano tem um dom. Necessariamente muitos não sabem desse dom. E até às vezes podem até ter uma sinalização de saber, porém não sabem usar.
É por isso que o especialista, é por isso que a pessoa que entende desse processo vai saber, porque o que tem de pessoas, não só na área profissional, mas pessoal, né, na área acadêmica, sofrendo por achar que não é merecedor daquele processo, que de uma certa forma foi colocado ali, não sabe como, mas não, o universo colocou ali porque sabe que ela tem capacidade, que ela sabe que tem condições. Então, quem está me ouvindo agora é isso. Você talvez está me ouvindo agora dizendo, esse cara é louco, esse cara é doido. Não sou louco, não sou doido, não. Porque são bilhões, são muitas pessoas ao longo desses 15 anos que eu já vi, entendeu? Essa mágica acontecer. E as pessoas dizem assim, Roberto, eu nunca imaginei que eu teria, né, que eu tinha, né, esse dom. E aí essas pessoas pegam esse dom, entendeu? E aí se tornam poderosas. Esse é um processo. Né? No relacionamento. Vamos lá para o relacionamento. Relacionamento é interessante, todo mundo gosta, né? E todo mundo já fica curioso. Né? Já fica curioso e tal. Por quê? No relacionamento, o que é que acontece? Aí, às vezes, o casal tá ali naquela discussão, naquela conversa e tal, e sempre tem aquela... Não, mas você é muito mal educada, vamos colocar assim, né? O marido, você é muito mal educada. Puxa, essa pessoa pega esse mal educado e ela transforma para a vida de uma forma geral, porque o marido, a pessoa ganha uma proporção gigante. Só que aí, o que é que acontece? Ela esquece de que ela pode até ser mal educada ou mal interpretada, vamos colocar assim. Porém, entendeu? Ela é a pessoa mais companheira do mundo. Não só com o marido, com as pessoas. E aí ela precisa ser acionada, esse sentimento nela, essa habilidade nela, para que ela, na verdade, é blindar esse tipo de coisas, Dani, é nesse sentido. Entendeu? Eu acho que você não considera que seja uma falha comum no comportamento, nas relações com as outras pessoas e da pessoa com a pessoa mesmo? Muito. De você estar sempre buscando ressaltar os defeitos e esconder as qualidades. Eu acho que isso é um problema. Acho que isso tem feito relações cada vez, elas acabando mais rápido, os relacionamentos mais efêmeros, as relações de amizade, elas não duram tanto, né? O convívio das pessoas está cada vez está encurtando o período do convívio. Talvez por isso, acho que com o acompanhamento desse novo universo das redes sociais, que você está sempre olhando o que as outras pessoas estão fazendo e você nem sabe se de fato aquilo ali é verdade, mas você já está atribuindo aquilo ali não como uma meta que assim eu também posso, mas assim um motivo de falta de motivação para dizer assim, eu não vou chegar àquilo ali nunca. Isso, justamente. É dentro desse processo que a gente tem que tomar muito cuidado com redes sociais, nesse sentido, né? Porque ali é tem um universo de oportunidades, mas tem um universo de situações que podem lhe puxar para trás, entendeu? Então, junto com suas crenças autolimitadoras que nós temos, acabou. E aí é onde fica pessoas, entendeu, se arrastando na vida. Eu detesto pessoas que se arrastam na vida, pessoas coitadinhas, por favor, não chegue perto de mim. Né? Lamentações não é para... Vítimas, né? Não delas. Delas mesmas, entendeu? Se vitimando a todo momento, fala... Não, eu dou um choque mesmo. As pessoas às vezes dizem, meu Deus, eu tenho que tomar esse choque de vez em quando para ver que não é por aí. Entendeu? A nossa vida é tão maravilhosa, Dani, ela é tão espetacular. Entendeu? Eu trabalho com motivação há 15 anos, eu comecei a trabalhar com 20 anos com motivação. Entendeu? A minha vida é totalmente isso. Eu estou falando porque não é só acadêmico, não, é da minha vida, justamente que vibra. Entendeu? A minha missão, com 20 anos eu tenho 44, né? Tô novinho, hein, gente? 44, eu acho que esse não é um assunto legal, não é um assunto que motiva. Então, não, mas tem que motivar, Você tem que colocar suas metas, tem que colocar todo o procedimento. Metas. Você falou em plano de ação, de metas, e aí eu queria que a gente detalhasse um pouco que exemplos, o que as pessoas podem estabelecer como metas, mas a gente vai fazer isso daqui a pouco, porque a gente estava falando, tem gente que precisa desenvolver e não para tagarelar, mas assim, nós dois aqui, o tempo está ficando curto, né? Porque os dois gostam de conversar um bocado, a gente vai precisar dar uma pausa, mas a gente volta já com mais motivação para você e aqui com o consultor, claro, 15 anos de experiência, o Roberto Rofran.